Tá bom. Então, o que acontece? A Segunda Guerra Mundial é o assunto que nós estamos trabalhando nesse momento, tá? E existe, assim, uma tonelada, uma infinidade muito grande de filmes retratando diversas situações da Segunda Guerra Mundial, em diversos países, em diversos continentes, em várias situações diferentes. Eu estava dando uma olhada aqui na Wikipédia, por exemplo, são tantos filmes que eles dividem por década. Então, eles pegam, assim, década de 40, quais foram os filmes produzidos sobre a Segunda Guerra Mundial. Depois vem a década de 50, 60, e assim por diante. Se vocês, por curiosidade, entrarem no Wikipédia e digitar assim, filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, tem uma tonelada, né? Agora, é claro, eu estava falando para o David, tem coisa boa e tem muita coisa ruim também. E a maioria não está legendada ou dublada para o português. E aí, o que nós fizemos, né? Tanto eu quanto o Thiago, nós fizemos uma lista de filmes, tá? Nós vamos passar essa lista de filmes para vocês depois e vocês vão escolher um filme, assistir esse filme e responder algumas questões que a gente já vai fornecer de antemão, tá bom? Do meu lado histórico, né, do meu lado da aula de história, eu vou abordar algumas coisas que eu vou colocar lá nas questões. O Tiago vai abordar do lado do ensino religioso, não é isso, Tiago? Isso, né? Fala um pouco dessa parte. Não, então, o Orlando nós já veio com essa proposta aí para a gente participar dessa live, né? Justamente por causa da nossa formação, que é história. E como eu estou dando aula de ensino religioso para os nonos, o que a gente, né, sugeriu? Que fosse feita para os nonos e para os terceiros anos, porque é o conteúdo de Segunda Guerra Mundial e dá para pegar algumas coisas relacionadas a esses filmes produzidos com o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, daria para pegar algumas coisas para a gente falar um pouquinho, por exemplo, sobre a questão dos judeus, né, sobre a questão da religião dentro do ponto de vista, dentro da Segunda Guerra Mundial, né? Então daria para a gente pegar algumas partes aí desses filmes, né? Por exemplo, hoje cada um vai pegar dois filmes, né, Orlando? Para a gente Isso. fazer uma análise um pouquinho melhorzinha aí, um pouquinho mais detalhadas, enquanto passa o trailer. E aí a gente vai puxar, o Orlando vai puxar a sardinha ali para a história, e eu vou puxar a sardinha aí um pouquinho para ensino religioso, para a gente tentar fazer algum tipo de reflexão relacionado a essa temática, tá bom? E a gente vai ver que tem bastante coisa, né? Assim como o Orlando falou aí, tem muito filme que foi produzido sobre a Segunda Guerra, sobre esse contexto, né? Tanto o período entre guerras aí, quanto também um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, depois, Guerra Fria também, né? Então a gente tem um pouquinho, a gente tem uma infinidade aí de filmes que falam sobre isso e de várias perspectivas, né? A gente tem o filme hollywoodiano, né, Orlando? A gente estava Isso. conversando ontem, Orlando, aí o Orlando falou do filme Estrada 47, né, Orlando? Que é o ponto de vista brasileiro, que não é muito bom, né? Depois acho que o Orlando vai dar uma comentada aí Não vou falar. sobre isso. E a gente tem os filmes, por exemplo, o filme espanhol, Fotógrafo de Baltazar, né? Baltazar, né? Não sei como que é a pronúncia mais ou menos, mas é isso. E que é um filme espanhol, né? Então a gente tem outras produções que são fora aí de Hollywood e que também dá pra gente pegar e fazer uma abordagem histórica e puxando sardinha um pouquinho pro lado do ensino religioso. Certo, Orlando? Manda Beleza. ver. Alguém tem alguma pergunta aí? Pode falar. Liga o microfone e pode falar, professor. Aí é só falar. Tudo bem? Qualquer coisa vocês vão mandando aí. Manda no chat também, acho que dá pra mandar, né, Orlando? Ninguém Pelo quer falar chat. nada? Tá bom. Bom, o primeiro filme que eu vou dar uma analisada aqui com vocês é o filme. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para vocês. Só um segundo. É esse filme aqui, O Pianista.
Pianista, ele é um filme, assim, muito bom. Assim, vai ser meio suspeito, porque como esses filmes fomos eu e o Thiago que escolhemos, então a gente é muito suspeito, né, para falar dos filmes. Eu vou deixar rolar o trailer aí. Ele dorme de dia. E aqui os humanos dormem. Não, de dia, o morcego dorme. Não está ainda, é porque ela chegou tarde, eu acho. Tá vendo? Ela não cai. Tá aqui nada. Ela fala que você não sai bem. Então, esse filme, ele, a maioria dos filmes que nós listamos para vocês são histórias reais, tá? O que esses grandes, como é que chama, dramaturgos aí, cineastas fizeram? Eles pegaram histórias reais, tá? E filmaram histórias que realmente ocorreram lá na Europa toda, ou enfim, pelo mundo inteiro, na época da Segunda Guerra Mundial, e filmaram. Essa aqui é a história de um pianista chamado Władysław Szpilman, que é um polonês. Ele era considerado talvez o melhor pianista da Europa naquela época, e ele era de origem polonesa. E esse trecho da vida dele, que está sendo retratada no filme, é justamente quando a Alemanha invade a Polônia, domina a Polônia. Né? E aí passa toda uma situação, porque ele era judeu, então ele vai sofrer todas as perseguições, todos os sofrimentos que o povo judeu sofria quando o país era invadido, tá? Ele vai para o gueto de Varsóvia, então isso é muito legal, porque eu comentei na aula passada, na videoaula, né, sobre o que eram os guetos. E nesse filme aqui, mostra ali no dia a dia como é que funcionavam aqueles guetos, que era um lugar que era para polar as pessoas, as minorias, e matar todo mundo. Depois existe ali uma revolta dentro do gueto, ele consegue fugir, e esse finalzinho aqui, tá? Essa cena final aqui, deixa eu pegar essa aqui. Essa cena, ela é muito interessante de eu dar essa paradinha e mostrar para vocês, porque mostra como é que ficou Varsóvia no final da guerra. Tá? Ele acaba sendo milagrosamente salvo, porque ele se escondeu numa casa e ele foi encontrado por um coronel nazista. Tá? Já no final da guerra, o que os grandes oficiais nazistas faziam? Pegavam pessoas como esse caso aqui do Władysław, protegiam, porque ele era um judeu, para depois, mais para frente, quando acabasse a guerra e esse oficial nazista fosse preso, ele dá um testemunho de que ele não foi tão mal assim. Não, olha, eu matei, mas porque estava obedecendo ordens, tá? Mas eu protegi um judeu. E isso realmente aconteceu com o Władysław, né, com esse pianista. Realmente é um filme muito, muito bom, que, assim, para mim, entre os filmes de Segunda Guerra Mundial, está entre os 10 melhores. Tá bom? O Thiago vai falar... Quer comentar alguma coisa aqui, Thiago? Não, tranquilo, Orlando, pode passar. A única coisa que eu queria comentar, assim, que aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, Orlando? É o porquê, que talvez é uma pergunta que os historiadores se fazem, né, e se dividem um pouco, que acho que seria legal a gente explicar, Orlando. Por que os judeus, eles foram perseguidos pelos nazistas? Né? Por que os nazistas, eles pegaram os judeus, tinha todo esse antissemitismo, né? Por que isso daí? Né? Será só por causa da raça ariana, que eles se consideravam
superiores, ou será que tinha alguma coisa a mais aí dentro de uma contextualização histórica, né? Se a gente pegar aí na história, a gente vai ver que um pouquinho antes de Hitler chegar ao poder e tudo mais, né, na década de 30 ali, no século XIX já se tinha um preconceito, uma discriminação muito grande com os judeus por causa do setor financeiro, né, que eles controlavam grande parte do setor financeiro e aí eles representavam meio que uma ameaça, né, dentro dessa parte econômica, dentro dessa parte política, dentro dessa parte financeira. E aí vem, né, aquela questão da raça ariana, né, que seria aquela raça superior, né, do alemão perfeito, descendente lá do Império Persa, né? Então a gente pegando uma contextualização histórica aí sobre isso, os alemães eles consideravam os judeus uma raça deformada, né? Então vem de toda essa contextualização aí, né? Desde essa parte de ser uma ameaça, né? Motivos econômicos e tudo mais, até essa questão desse antissemitismo, dessa questão da raça superior, né? Então por isso que na Segunda Guerra a gente tem tantos filmes aí, o Menino de Pijama Listrado, né, Orlando, que mostra um pouquinho sobre essa questão da caça aos judeus, né, dos maus tratos aos judeus, de toda essa questão relacionada com a cultura, né, com a própria religião, e também relacionado com essa questão política, essa questão econômica, essa questão desse contexto histórico, beleza? Mas aí, se você puder colocar, Orlando, não sei se quer comentar alguma coisa a mais relacionada a isso. Só se os alunos quiserem fazer alguma pergunta aí. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse filme? Eu estou trabalhando. Eu estou nervosa. Pode falar, pessoal. Tem alguma coisa no chat aqui, Orlando. O David, quando o Hitler sai do hospital, no fim da Primeira Guerra, ele relata que a Alemanha perdeu a guerra por conta dos judeus. E aí, Orlando? Tem uma pergunta? Então, aí entra, viu, David? Entra bem de encontro ao que o Tiago acabou de explanar, que é o seguinte: a Alemanha realmente ela estava totalmente arrasada, destruída, acabada, né? E precisava encontrar um culpado, né? O Hitler ele trabalhou muito com a questão de encontrar um culpado pela situação que a Alemanha se encontrava. E quem ajuda o Hitler nesse trabalho é o Joseph Goebbels, né? Que era o ministro da propaganda. E aí você trabalha com a questão de encontrar um culpado. Quando a gente faz uma análise histórica, econômica, política, de como que estava a Alemanha, ela estava naquela situação porque gastou muito dinheiro na Primeira Guerra Mundial, né? E depois ela teve que pagar as dívidas para os outros países, ela pagou dívidas enormes para a França, para a Inglaterra, para a Holanda, para os Estados Unidos, né? Então, não tem essa coisa de dizer que foi culpa do judeu. Mas, para trabalhar na cabeça da população, é muito mais fácil você criar um culpado. Então, o Hitler ele vai trabalhar isso muito bem, criando um culpado que é o judeu. É o judeu, é o negro, é o cigano, são todas as minorias. Para ele, a Alemanha estava no buraco porque essas minorias estavam atrapalhando a Alemanha. Então, eles precisavam tirar as minorias para poder a Alemanha crescer. Então, assim, não é que exatamente o judeu tem uma culpa porque a Alemanha está daquele jeito, ou o negro, ou testemunha de Jeová. Não, isso foi uma coisa criada. Tá? Espero que eu tenha conseguido. Só continuando aí um pouco, a própria propaganda nazista, né? Ela se faz resgatando, e aí tem uma relação, vamos ver se vocês conseguem captar aí, né? Ela se faz com essa questão desse sentimento de patriotismo, de olha, vamos defender a nossa pátria, né? Vamos resgatar a Alemanha, né? De todo esse caos, e aí colocam a culpa nessas minorias que o Orlando está comentando aí, né? Então, e aí
você fala, olha, a Alemanha é completamente destruída economicamente, politicamente e tudo mais, e aí você começa a encontrar mecanismos que vão ressaltando esse sentimento de defender a minha pátria a qualquer custo, né? Sem pensar aí nas atrocidades, certo? E aí surge essa ideia da propaganda nazista, né? Resgatando os simbolismos da suástica, né? A formação, o exército muito bem montado, uma força, uma opressão muito grande em cima de todo mundo que contrariava. Pensa, pessoal, se vocês tivessem, se os brasileiros, né, vamos colocar aí, se o brasileiro hoje estivesse no mesmo período da Alemanha nazista, a maioria dos brasileiros hoje, maioria não, né, Orlando? Mas vamos colocar que uma grande parte aí dos brasileiros defenderia o nazismo. Por quê? Porque ele trazia essa ideia, né, desse sentimento aí da propaganda nazista. Vamos lá então, Orlando, coloca aí o fotógrafo de Mauthausen, né, uma expressão alemã, que eu vou fazer uma sinopse aí, uma reflexãozinha um pouquinho sobre esse filme relacionado com o contexto. Vamos dar uma olhadinha então, pessoal. Esse filme ele é um filme muito forte, viu? Mas é bem bacana. Bom, vamos lá então, pessoal. Esse filme, El Fotógrafo, né, de Baltazar, é um filme espanhol. Ele conta a história do fotógrafo Francis Boix, que foi um ex-soldado que lutou na Guerra Civil da Espanha e foi preso nos campos de concentração. E isso é legal a gente falar, né, Orlando? Que nos campos de concentração tinha pessoas de várias nacionalidades, né? E aí ele foi preso nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. O filme ele se passa no campo de Mauthausen, um dos campos de concentração que fica na Áustria. E toda a trama ela passa em torno da história desse fotógrafo. Então ele é preso e tal. E nos campos de concentração eles pegavam alguns prisioneiros para fazer alguns trabalhos para eles, né? Então tem um lá que ele é um judeu e ele é como se fosse o capitão do mato, né, Orlando? Ele pega e ele maltrata os próprios judeus, assim, como se ele fosse um guarda, assim, um vigia, né, que controlasse. Ele bate mesmo com cacetete, chute, mata alguns judeus até, né, porque ele é forçado a fazer isso, né? Eles fazem uma propaganda tão bem elaborada que a pessoa ela maltrata o seu semelhante ali, o cara da própria nacionalidade, ou então da sua própria religião. Então, toda a trama, ela se passa em torno da vida desse fotógrafo. O que ele faz? Eles dão uma atribuição para ele, um trabalho que era registrar as fotografias de umas pessoas que eram presas aí da Segunda Guerra e levado para o campo de Mauthausen.
Só que aí ele começa a ter o destaque e tal, se torna um fotógrafo meio que oficial aí do diretor daquele campo de concentração. Inclusive, ele vai a alguns eventos tal, dos próprios, da casa desses grandes generais da SS, né, esses grandes generais aí do exército alemão, e ele começa a registrar todo tipo de fotografia. Então, ele registra as fotografias normais, assim, de festa e tal, e ele também registra as fotografias das atrocidades que os alemães fizeram com o povo judeu. Então, ele vai registrando tudo. E alguns negativos que ele registra, ele tenta esconder, dando origem a uma revolução dentro desse campo de concentração. Tá certo? Então, a trama inteira, ela passa dessa ideia, dessa esperança de guardar os negativos para uma futura condenação desses generais, né, desses soldados, tal, que faziam todas essas atrocidades, né? Inclusive, o filme ele faz referência ao Partido Comunista, né, que são as pessoas ali que estavam se ajudando, né, dando a vida mesmo para que essas condenações elas fossem feitas, né? Então, a necessidade de se guardar isso como uma prova, né, era muito grande. E aí, o que acontece? Né? Quando eles descobrem aí que a Alemanha tinha perdido, né, na Batalha de Stalingrado, eles começam aí sim, né, dar mais gás aí para justamente conseguir guardar essas fotos e tal, para que essas condenações sejam feitas. E durante o filme, né, passando lá, eles tentando distrair, né, os generais e tudo mais, o Hitler, ele manda queimar todos os arquivos, destruir os campos de concentração, né? Quando perde essa batalha e tal, ele manda destruir tudo, todo tipo de prova para que isso não fosse levado a julgamento, né? E que eles fossem condenados aí pelas atrocidades que eles fizeram. O filme tem uma concepção, mostra eles todos nus, né, os judeus, mostra eles apanhando, tem essas partes bem violentas. Uma das cenas assim que eu acho mais marcante, acho que o Orlando até vai concordar comigo, é quando o fotógrafo ele vai até a casa de um dos generais da SS, do diretorzão lá, e o filho do general, ele pega no revólver lá, na pistola, e fica brincando, né? Não tira o alvo lá. E o pai pega e fala para ele atirar em um judeu. Só que num dos funcionários lá, dos caras que estavam servindo. E aí é uma criança, e a criança, tipo, fica meio nervosa, assim, apavorada, assim, tremendo e tal. E ele fala, atira logo! Eles não passam de animais. Animais, pensa como se fossem animais se movimentando, né? E aí o menino, ele fica com medo de atirar, e o pai pega e aponta para uma criança, né, que era um dos presos do campo de concentração, só que estava lá fazendo serviço de garçom. E aí um dos caras fala, não, esse daí eu vou comprar, tal, não precisa tirar, tal, e esse fotógrafo faz de tudo para proteger essa criança. E aí o cara acaba atirando, fazendo o filho dele atirar e um outro judeu, né, e uma outra pessoa lá do campo de concentração, né? Então o filme, ele faz ele é um filme autobiográfico, como o Orlando falou, baseado em fatos reais, né, da história desse fotógrafo espanhol, Francesc Boix, né, que registra todos isso, e ele consegue no final guardar isso, e isso tudo vai para julgamento. O interessante do filme é que no final passa as fotografias verdadeiras, né? E eles fazem uma cena que é até meio chocante, né, Orlando? Que é o general do arame farpado ali, todo arregaçado, e a suástica desenhada na bunda desse general, né? Porque aí depois, quando a Alemanha perdeu, e aquele cara que batia nos judeus, que era um deles, ele também é espancado até a morte aí pelos prisioneiros, que aí, né, aí virou aquela zona toda, né? Mas o filme, ele se trata disso. Certo, Orlando? Certo. Se tiver alguma pergunta, pessoal, vocês podem ligar o microfone, falar, ou então escrever aqui do ladinho, tá bom? No chat.
Deixa eu falar agora um pouquinho sobre um outro filme que também é baseado em fatos reais, ele realmente ocorreu, que é um filme chamado Terra de Minas. Eu vou passar o trailer, depois eu explico. Eu vou tentar fazer o contrário, eu vou explicar primeiro para vocês assistirem depois. Acho que vai ficar, talvez fique interessante. É assim, quando as tropas alemãs invadiam os países, eles metiam bombas e minas em todos os lugares que fosse possível. Esse filme, ele retrata uma situação na Dinamarca. A Dinamarca fica um pouquinho para cima da Alemanha. E as tropas alemãs, eles colocaram quase 1 milhão de minas explosivas nas praias dinamarquesas. É por isso que vocês estão vendo que o cenário desse filme é na praia. E quando acabou a guerra, o governo, né, o exército dinamarquês, ele fez mais ou menos uns 200 mil prisioneiros alemães. E o que o exército dinamarquês fez? Obrigou os prisioneiros alemães a tirar da praia aquelas minas explosivas. Só que quando você está tirando a mina explosiva, muitas delas explodem, né? E aí quem está ali vai embora. Qual foi o raciocínio do exército dinamarquês? Eles colocaram, eles vão tirar. Se alguém tiver que morrer, que seja um alemão e não um dinamarquês. Então o filme ele se desenrola todo nesse segmento. E aqui eu quero parar exatamente aqui no rosto desses dois, porque no final da guerra, os soldados alemães, a maioria já tinha morrido. Então, o que o exército alemão estava fazendo? Recrutando jovens de 15 anos, 14 anos, 13 anos, metendo o uniforme nessa molecada, metendo um fuzil na mão deles e falando, vai para a guerra. Tá? Se vocês observarem, dá uma olhada aqui no rosto desse menino do lado direito. Isso aqui é um menino, isso aqui tem 14 anos, 15 anos no máximo. Esse outro aqui também. Só que eram considerados, entre aspas, soldados alemães. E são esses aqui que vão tirar as minas daquelas praias dinamarquesas. Esse aqui é o sargento dinamarquês que vai cuidar de um pelotão de 30 jovens, 30 adolescentes alemães que vão tirar as minas explosivas ali daquela região. Dos 30, no final do filme só sobram 4 que esse sargento aqui, ele ajuda a fugir. Die små drenge, de virker på deres mor. Jeg synes, hvis man kommer til at krig, så må man også komme til at gå efter sig selv. Afsted, Jungs! Das ist was vorbei. Ich komme wieder nach Hause. Ich komme wieder nach Hause.
É um filme muito bacana, um filme muito legal, intenso, você se envolve mesmo com o filme, tá? E ele dá uma outra perspectiva que é um filme dinamarquês esse, tá? Não é um filme de Hollywood, não é um filme americano, é um filme muito bacana. Como eu disse agora há pouco, a gente está suspeito aqui de falar, porque qualquer um dessa lista acaba sendo para nós o melhor. Enfim, ele está entre realmente os 10 melhores filmes que eu já assisti sobre a Segunda Guerra Mundial. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, coloca ali do ladinho. Tá bom? Thiagão. Vamos lá. Então, eu vou falar, pessoal, agora sobre um filme, né, que muitos de vocês já devem ter assistido, que é o filme Até o Último Homem, né? Eu não sei se vocês assistiram já, mas se tiver assistido, coloca aí no chat, né? Coloca a sua opinião, o que vocês acharam desse filme, porque esse filme, o interessante dele é que ele trata literalmente da questão religiosa, né? De um homem, né, que ele, pelo sentimento de patriotismo e tudo, ele decide se alistar no exército, e aí ele é convocado, né, para lutar na Batalha de Okinawa, né, uma batalha já no finalzinho aí da Segunda Guerra Mundial, contra o Japão, né, Estados Unidos contra o Japão, e aí ele, pela religião dele, ele decide não pegar em armas. Então, ele quer servir o exército, ele quer servir o país dele, mas ele não quer matar ninguém, né? Então, traz aquela ideia do amar ao próximo como a ti mesmo, né? E aquele princípio de não matarás, que são os princípios do cristianismo, né? Coloca o trailer aí, Orlando, e aí depois eu termino a explicação. Se você quiser dar uma paradinha, você só fala Orlandão, e aí eu paro. Beleza, pode soltar aí. Qual é o motivo da demora, capitão? Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. O soldado Doss terminar? Mas quem é o soldado Doss? Eu sempre sonhei em ser médico, mas eu não fui estudar. Não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. Acha que essa guerra vai de acordo com você? Com suas ideias? Eu vou pra lá salvar gente e não matar. Vai ser o meu jeito de servir. Esse é o presente pessoal do governo dos Estados Unidos projetada para levar a morte e destruição ao inimigo. Desculpa, sargento. Não posso tocar uma arma. Você não mata. Não, senhor. Você sabe que tem muita gente que morre na guerra. O soldado Doss não acredita em violência. Não espere que ele salve vocês no campo de batalha. Acho que isso não é uma questão de religião. Isso é covardia. Eu me apaixonei por você, porque eu não era igual a mais ninguém. Estão dizendo que pode reduzir amor. Mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Com o mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja... Dá uma paradinha aí, Orlando, para mim, por favor. Então, pessoal, esse filme, ele traz alguns aspectos interessantes para a gente analisar essa ideia que envolve essa questão religiosa, né, dos dogmas, das doutrinas, e o quão a fé ela é importante independente da religião que você tem, né? Então, a gente tem diversas religiões com diversos dogmas, né? Dogmas, para quem não sabe, são tradições que elas são inalteradas, né? Que elas não podem ser alteradas é tipo um princípio, né? Estipulado pelo próprio Deus. Tá certo? Então, como que esses dogmas e essa fé, elas são importantes a ponto do cara, da pessoa, ela achar melhor ela morrer dentro de uma guerra do que propriamente ela sair né, desses princípios dogmáticos, desses princípios da fé dela. E o qual que isso deve ser respeitado. E o que é mais interessante é toda a pressão que tem em cima dele, porque o pai dele tinha sido... né, o combatente da guerra, tinha perdido vários amigos, vivia em constante depressão,
ele mostrava a relação do pós-soldado, né? Do cara que volta da guerra e fica meio louco por causa das coisas que vivenciou na guerra. E ele fala, e ele é convicto, né? O médico, né? Desmond Doss, que é um grande personagem, também é um filme autobiográfico baseado em fatos reais. Ele decide, e dentro do exército é um absurdo, né? O cara falar que vai para a guerra sem portar uma arma, né? Até se a gente for pensar, isso é um absurdo mesmo, né? É uma exceção, mas ele vai e todo mundo despreza ele nos treinamentos e tal, tentam reprovar ele é preso, né, pelo próprio exército americano, só que aí ele vai para a guerra, ele consegue, o pai dele consegue dar um jeito lá dele conseguir ir para a guerra e servir do jeito dele, e aí vamos continuar o trailer e terminar de explicar o resto, Orlando. Uma única arma para se proteger. Eu vou te levar para casa. Tem uma coisa que precisa ver. Mas o que é isso? Rosa covarde. A gente vai subir lá de novo amanhã. E não vão querer subir sem você. Tiagão, eu parei aqui só para os alunos ouvirem esse trechinho de novo aqui, ó. Né? No começo ele estava sendo sofrendo bullying, apanhando, sendo chamado de louco, e agora o capitão fala isso para ele. E não vão querer subir sem você. Por favor, Senhor, me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um. Orlando, esse filme ele é muito interessante porque tem essa ideia, né, de que ele foi menosprezado. O pessoal falou, olha, você vai para a guerra, não deixa que o soldado Doss ele faça a sua retaguarda, né, digamos assim, dê cobertura a você, porque ele não vai te defender, porque ele não vai ter coragem de pegar em arma para matar o seu oponente. Mas aí, o legal do filme é que depois, né, dos créditos finais, lá aparece as pessoas dando um relato, né, de quem era o Desmond Doss, né, e de como ele foi importante nessa batalha, porque ele salvou mais de 75 homens, né, o pessoal recuou, e ele continuou sozinho salvando as pessoas. E no filme ele fala assim, olha, que ele, nas orações dele com Deus, ele falava, olha, me dá mais força porque eu quero só salvar mais um homem. Aí depois ele salvava dele, eu quero mais um homem, eu quero mais um homem, eu quero mais um homem. E aí isso vai indo até que as pessoas olham e falam, meu, esse cara é um verdadeiro herói. Né? Aí ele desce, depois eles vão subir lá de novo, e aí todo, né, o batalhão ali, todo o exército, eles não querem subir sem o Desmond Doss, que é o cara que salvou aí muitas pessoas, e aí acaba tendo muito mais credibilidade, sendo um grande herói de guerra. E o legal é que tem os depoimentos depois, né, dessas pessoas fazendo esses relatos, então trabalha com essa questão da história oral também. Certo, Orlando? Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, nós programamos falar desses 4 filmes e nós deixamos mais 2 aqui de stand-by para a gente dar uma olhada no tempo. Deixa eu ver, já tem 30 minutos. Eu acho que 2 minutinhos para falar de 2 filmes excelentes também aqui, rapidinho. Eu vou falar aqui, que é o Menino do Pijama Listrado. Deixa eu colocar aqui para vocês. Que muitos de vocês já devem ter assistido, e é aquele filme para engasgar, sabe, criar aquele nó na garganta mesmo, né? É a história de um menino, desse menino aqui, que é o Bruno. O Bruno, ele é filho de um comandante militar que é destacado para comandar um campo de concentração. Quando chega lá,
o menino acha que aquilo é uma fazenda. E ele faz amizade com outro garoto judeu, e eles ficam conversando pela cerca do arame farpado. E o menino, o judeu, diz que o pai dele sumiu. E aí o que o Bruno, que é esse filho do comandante, faz? Entra dentro do campo de concentração, olha aí, estão vendo a cerca do arame farpado? O Bruno pega roupa de prisioneiro, entra dentro do campo de concentração e vai ajudar o menino judeu a procurar o pai do menino, só que acaba morrendo, né? Você pode achar que eu estou aqui já dando um spoiler terrível do filme, mas vale muito mesmo a pena assistir. E é aquele filme que você fica realmente com uma maçã na garganta. Exatamente, Orlando, esse filme ele é muito bom porque ele fala também da inocência, né, da criança, né, que o pai, o general aí, o diretor do campo de concentração, ele mente, né, para a criança, falando que é uma fábrica e tudo mais, mas a gente sabe que essa fábrica era a fábrica da morte, né, que era onde os judeus eles eram mortos e incinerados, né, eles eram cremados ali, os corpos, por isso que saía fumaça e tal. Né? E aí a gente vê também essa relação de inocência. E quando o menino ele vai, né, ele entra lá na câmara de gás, o pai fica desesperado atrás, né, dessa criança e tal, porque ele nota que a criança não entrou dentro do campo de concentração. Então é um filme muito bom, que vale muito a pena assistir. O David colocou aqui que no final desse filme dá vontade de chorar. Exatamente, ele fica com aquele, né, putz, meu. E é engraçado, né? A gente fica com vontade de chorar pelo filho do general que morre, mostrando uma criança, mas pelos judeus lá que foram massacrados, a gente não tem tanto esse sentimento, né? É uma coisa pra gente pensar, né, Orlando? Isso. Porque, assim, é o que o Thiago acabou de colocar, a gente se emociona pelo Bruno, que morreu, mas quantos milhões e milhões e milhões de outros Brunos judeus, né? Crianças judias que morreram dessa forma tão traumática, né? Eu vou colocar um outro filme aqui para o Thiago comentar, que é o filme Corações de Ferro. E aí eu vou deixar para o... Cadê? Corações de Ferro aqui. Vai lá, Thiagão. Então, esse filme, eu vou comentar ele de forma bem rápida. Tá dando para ouvir aí, Orlando? Parece que deu uma travada. Tá sim. Beleza. Esse filme aí, Coração de Ferro, ele fala sobre a história de um general que comanda aí 5 outros soldados, 5 ou 6 outros soldados, eu não me lembro direito. E esses soldados, eles são enviados a missões para aniquilar, para combater literalmente os nazistas, né? E tem várias falas, tal, que eles ressaltam a ideia de que todo nazista deveria ser morto, independente se era criança, se era o que fosse, ele deveria ser morto. Inclusive tem uma cena que um dos soldados que é novato, né, dentro de toda a contextualização histórica aí do filme, ele olha uma criança tal, e ele fica meio que com dó assim, de atirar nessa criança. É uma das cenas que eu gostei. E aí o cara fala, atira, atira. E ele tipo, fica meio que com dó de atirar nessa criança. E a criança ela tava com uma granada na mão e ela explode, mata inclusive vários soldados, né? E aí ele fala, tá vendo? É uma criança nazista, você tem que aniquilar e tudo mais. Então mostra um pouco esse lado. E aí eles são enviados a uma missão tipo, praticamente suicida, né? E aí eles estão lá no... Quando fala Coração de Ferro é por causa do tanque de guerra deles, blindado, tudo. E aí eles são enviados e esse tanque ele quebra, né? Em um local lá no espaço. E aí eles são atacados de tudo quanto é lado pelos nazistas. E eles tentam resistir ao máximo aí dessa missão aí suicida. E um deles, que é esse novato, ele consegue escapar. E aí ele fica debaixo do tanque ali, e aí ele consegue escapar e é tido depois como herói de guerra e tudo mais. Mas toda a trama, toda a temática, é um filme bem violento, né, Orlando? Pra quem gosta de tiro, de sangue, de guerra, enfim.
Tem cenas de estupro também, né, Orlando? Que quando o Brad Pitt vai lá na casa, encontra as meninas lá e tudo mais, né? Então é um filme bem... Quem gosta desse tipo de coisa vai gostar muito desse filme. Põe o trailer aí, Orlando, pro pessoal ver. Já foi. Já foi quando eu tava falando? É que pra mim aqui travou, ficou numa imagem só. Não, enquanto você estava falando, estava rolando o trailer do filme. Ah, legal, então, mas é mais ou menos isso, pessoal. Então, a gente fez uma divisão dos filmes em 4 categorias, tá? Filmes, vamos dizer assim, filmes de batalhas, como é o Coração Valente, que é Corações de Ferro, que aparecem cenas mesmo de várias batalhas, tá? Filmes um pouco mais emotivos, né, Thiago? Que é igual o Pianista, é um filme muito emotivo, realmente o Pianista é outro filme que você engasga, você fica com um talo na garganta quando A vê Vida é aquela Bela, né? A Vida é Bela, A Lista de Schindler, O Menino do Pijama Listrado, são filmes, assim, mais emocionais, tá? Que mexem muito com a emoção da gente. Tem os filmes sangrentos, aí aquelas meninas, ou aqueles rapazes também, que não curtem muito sangue, eu não aconselho, por exemplo, Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios realmente é sangue puro. É o cara nós nem colocamos aqui o trailer, porque ele é muito forte, tá? Mas então a gente acabou dividindo em algumas categorias, tá? Filmes mais emocionais, filmes mais punks, filmes de batalhas. A gente tentou colocar filmes de várias nacionalidades. Então tem aí filme espanhol, filme dinamarquês, filme americano, tá bom? E aí como é que nós vamos fazer? Nós vamos mandar para vocês 2 coisas, tá? Cadê? Aqui. É que a câmera tem que ficar... Ela está fora de padrão aqui. O meu notebook está de lado, você acredita? Nós vamos mandar, primeiro, a lista com todos os filmes, tá bom? E depois nós vamos mandar um roteirinho do que vocês vão ter que fazer. É uma coisa muito simples, não é nada muito rebuscado, nada muito pesado para vocês fazerem, não, tá? E aí nós vamos dar um tempo relativo aí para vocês fazerem isso. A gente está calculando que essa nota vai ser para o 3º bimestre, tá bom? Olha aí, tá vendo? Eu mostro na frente, mas aí eu tenho que puxar para o lado. Porque a semana que vem já vamos fechar o 2º bimestre e aí a gente deixa a nota do filme para o 3º, porque esse assunto da Segunda Guerra Mundial, ele vai entrar no 3º bimestre. Tá bom? Tiagão, essa nota, não, só complementando aí, essa nota ela vai valer para as 2 disciplinas, né, Orlando? Isso. Tanto para ensino religioso quanto para história também, beleza? Beleza, deixa eu